No vídeo de hoje eu vou estar resolvendo o limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado dividido por 1 menos cosseno de x. Observe que esse é um limite que envolve função trigonométrica, né? Aqui nós temos o cosseno de x, tá? E x tende a zero. Quando nós temos um limite desse tipo, nós podemos precisar, né? Pode ser que a gente precise utilizar o limite trigonométrico básico ou o limite trigonométrico fundamental, que é o limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, né? É sabido que esse limite aqui resulta em 1. O objetivo aqui não é provar esse limite, tá? Nós vamos apenas usar esse resultado, ok? Lembrando que para usar esse limite, basta que a gente tenha aqui, dentro do argumento do seno, né, a mesma coisa que tem aqui embaixo, e essa mesma coisa tem que tender a zero, ok? Então, se isso aqui ocorrer, a gente vai poder trocar esse limite aqui por 1, certo? Para resolver esse limite aqui, vamos lembrar, a gente poderia primeiro tentar substituir o zero, né? Se a gente colocar zero no numerador, vai dar zero. E colocando aqui zero no lugar do cosseno, quando x tende a zero, o cosseno tende a 1. Então, a gente vai ficar com 1 menos 1, que é zero. Portanto, zero em cima, zero embaixo. Uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, a gente vai ter que achar outra forma para contornar esse limite, ok? Então, para contornar esse problema, como é que a gente vai fazer? Vamos começar trabalhando aqui nessa parte de baixo. Como nós temos 1 menos cosseno de x, como é que a gente pode trocar por alguma coisa envolvendo seno, por exemplo? Aqui, a gente vai usar aquela técnica da multiplicação pelo conjugado, né? Vamos lembrar que quando nós temos a mais b vezes a menos b, ou seja, o produto de uma soma por uma diferença, isso aqui resulta em a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Ok? Observe que aqui nós temos 1 menos cosseno de x. 1 menos cosseno de x. Então, para a gente gerar um termo assim, a gente precisa de 1 mais cosseno de x. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 1 mais cosseno de x. Então, a gente vai ficar com limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x, dividido por... Como que vai ficar embaixo? Ó, nós temos aqui o produto de uma diferença por uma soma. É a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado. Ok, mas no que isso vai ajudar a gente? Vamos lembrar que o seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Esse aqui é o chamado a relação trigonométrica fundamental. Ok? Inclusive, se você tem dúvida nessa parte aqui básica de trigonometria, de produtos notáveis, tá? Essa parte básica, né? Inclusive toda a parte básica do que estudar para se preparar para cálculo, eu preparei um aulão onde eu explico tudo que você precisa saber em termos de base matemática para mandar bem em cálculo, ok? Para assistir esse aulão é só clicar no link que está na descrição do vídeo, certo? Mas, voltando aqui, vamos lá. 1 menos cosseno ao quadrado, vamos lembrar aqui que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se nós subtrairmos o cosseno ao quadrado dos dois lados, a gente vai ficar aqui que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. 1 menos cosseno ao quadrado de x aqui no caso. Então, nós podemos trocar essa parte de baixo por seno ao quadrado de x. Então, vamos ficar com limite de x tendendo a zero, de x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x, dividido por seno ao quadrado de x. Ok? Agora, vamos observar que nós temos aqui x ao quadrado e aqui nós temos seno ao quadrado. Ok? Nós podemos separar isso daqui em um produto. Vamos ficar aqui um produto de limites, né? O limite de um produto é o produto dos limites, desde que os limites existam. Então, olha só. Vamos separar aqui, ó, limite de x tendendo a zero. Vamos ficar com x ao quadrado sobre seno ao quadrado, x, que multiplica o limite de x tendendo a zero de 1 mais cosseno de x. Ok?
Para resolver esse primeiro limite, vamos observar que a gente tem o quadrado em cima e o quadrado embaixo. Então, a gente pode colocar esse quadrado todo aqui fora da fração. Quando nós temos a ao quadrado sobre b ao quadrado, isso é o mesmo que a sobre b ao quadrado. Então, a gente vai ficar com limite, quando x tende a zero, de x sobre seno de x, tudo ao quadrado, vezes limite de x tendendo a zero, de 1 mais cosseno de x. Observe que esse limite da direita já é possível resolver. Quando x tende a zero, o cosseno de x tende a 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, ok? Então, este limite aqui a gente já consegue resolver. Continuando aqui, nós vamos ter igual, observe, quando nós temos o limite de alguma coisa ao quadrado, a gente pode também, o limite tem uma propriedade que a gente pode passar o limite aqui para dentro do quadrado. Se você já estudou continuidade, isso vai ficar mais claro, o que a gente está fazendo aqui, mas a gente sabe que o limite de alguma coisa ao quadrado é igual ao esse limite todo ao quadrado. Então, a gente pode colocar assim, ó, limite de x tendendo a zero, disso que está aqui dentro, e o quadrado aqui fora. Mas antes de eu escrever isso daqui, eu quero que você observe que x sobre seno de x é o mesmo que 1 sobre seno de x sobre x. Certo? Se você fizer aqui a divisão da fração, a fração 1 sobre 1 dividido por seno de x sobre seno de x, você vai observar que é a mesma coisa que isso daqui. Quando nós temos b sobre a, é a mesma coisa que 1 sobre a sobre b. Por que eu fiz isso? Porque agora apareceu aqui embaixo, ó, um seno de x sobre x. Ok? E aí nós temos limite, ou melhor, esse aqui a gente já pode até resolver. Então, ó, limite, nós vimos que tende a 1, 1 mais 1 dá 2, então vai ficar, esse limite todo tende a 2. Então, essa parte aqui vai dar 2. Todo esse limite. E nessa última parte aqui, só para ficar bem completo, nós podemos separar esse limite aqui, dado que nós temos uma divisão, fazer a divisão dos limites. Então, a gente vai ficar com, vou colocar o 2 aqui na frente, ó, 2, que multiplica limite quando x tende a zero de 1 dividido pelo limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado. Limite de 1 quando x tende a zero é 1. E limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1 também. Chegamos aqui no limite trigonométrico fundamental. Ok? Então, em cima tende a 1, embaixo tende a 1. Portanto, a resposta vai ficar 2, que multiplica 1, dividido por 1 ao quadrado. Que vai resultar em 1 sobre 1, 1 ao quadrado, 1. A resposta final fica sendo, então, 2. Ok? 1 vezes 2, 2. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa legal aqui, deixa um gostei, tá? Isso faz muita diferença para mim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para que você possa receber, novos vídeos. E lembre-se de ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado aí desse vídeo novo, ok? Se você ficou com qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.